vindo para assistir com a gente mais um bate-papo ao vivo, né? Um bate-papo ao vivo para a gente discutir aqui os grandes temas nacionais. Toda semana, né? A nossa ideia a partir de agora é, toda semana, fazer um bate-papo sobre, convidando pessoas que tenham domínio do assunto, sejam estudiosos, revolucionários, aqui não é trazer qualquer estudioso dos temas. E hoje a gente vai estar aqui discutindo algo muito importante, extremamente importante, que é a relação do sistema da dívida pública, esse que vem sendo tão comentado, né, com os municípios. Como que a dívida pública interfere nos municípios, e a gente vai tratar especificamente, claro, vamos fazer uma análise ampla, dizer o que é esse sistema da dívida pública, por isso que está aqui o Daniel, o camarada Daniel, que é professor da Univale. Daniel é membro da Auditoria Cidadã da Dívida Pública e membro do Instituto de Estudos Latino-Americanos, né, camarada meu aqui também da Revolução Brasileira, e é dirigente municipal e estadual do PSOL. Daniel também faz parte do Diretório Municipal de Florianópolis e do Diretório Estadual de Florianópolis, de Santa Catarina, membro da executiva, né, Daniel? Então, a gente vai estar aqui fazendo uma conversa. O Daniel é um grande estudioso, na minha avaliação, é um dos maiores entendedores aí do Brasil sobre o que é o sistema da dívida pública, faz uma análise marxista do sistema da dívida pública, isso que é o fundamental, uma crítica da economia política, e hoje a gente vai estar aqui discutindo exatamente isso, né, que o Daniel está aqui, como que o sistema da dívida pública interfere na realidade dos municípios. E uma coisa que a gente vai estar conversando é não como está interferindo agora, como que está sendo rompido, né, a lei de responsabilidade fiscal, mas como durante décadas, que eu acho que é isso que o Daniel vai tratar aqui, esse discurso sistemático, repetitivo, de que a lei de responsabilidade fiscal, de que os limites prudenciais dessa lei de responsabilidade fiscal impunham a austeridade permanente. Então, hoje o Daniel vai ajudar a gente aqui a fazer esse debate. Antes de a gente começar o debate, eu peço que todos compartilhem, né? A gente já está com um público que está crescendo aí, que está entrando para acompanhar nosso bate-papo. Compartilhem no Facebook, compartilhem no seu WhatsApp, mandem para os seus grupos de amigos, para o seu grupo político, para os grupos profissionais, e vamos fazer esse debate circular o máximo possível, porque é um debate extremamente importante, extremamente necessário, ainda mais nesse momento que os bancos e o capital, na verdade, né, o grande capital assalta o Estado brasileiro, assalta o Banco Central, e o Daniel vai fazer uma conversa com a gente aqui de como que isso vai implicando na realidade municipal. Então, novamente, compartilhem a live, compartilhem esse bate-papo, né, que está sendo transmitido em multiplataformas aí, compartilhem o máximo possível. E também eu peço a vocês que estão acompanhando, entrem aí no meu perfil pessoal do Facebook, Maurício Molinari, e a gente tem um formulário Google que a gente disponibilizou ali, e eu peço que vocês registrem os seus contatos, porque a ideia é a gente criar uma grande lista de transmissão para que a gente consiga distribuir esses materiais que a gente vem produzindo, nós na Revolução Brasileira, com maior periodicidade, com maior capacidade de ir diretamente para você que está aqui nos assistindo. Então, entre aí no meu perfil de Facebook, vai estar lá disponibilizado um link de um formulário Google, e se cadastrem ali, coloquem o seu número de WhatsApp, o seu e-mail, que a gente vai ter uma capacidade de transmissão mais robusta, mais direta, com todos aqueles que estão acompanhando nós da Revolução Brasileira. Bom, dando início aqui ao nosso debate, né, já que vocês espero que compartilhem o máximo possível, a ideia nossa aqui, eu vou abrir o debate, na verdade, Daniel, eu vou passar 2 pequenos vídeos aqui, que eu considero muito importantes, porque como a gente vai discutir o caso de Florianópolis, e eu quero deixar claro aqui, não é só Florianópolis, é a realidade de todos os municípios do Brasil, mas a gente vai utilizar Florianópolis, que é onde eu e o Daniel aqui moramos, para ter mais clareza de como as coisas se dão. Eu vou passar um pequeno vídeo, rapidinho, 2 pequenos vídeos aqui, são poucos segundos, para a gente ver como que essa narrativa, esse discurso da austeridade, da lei de responsabilidade fiscal, durante décadas, vem destruindo o serviço público da União, o serviço público federal, o serviço público estadual e o serviço público municipal. Então, eu vou passar aqui, primeiro, esse videozinho aqui, muito interessante, né? É um videozinho, vamos ficar em silêncio para ouvir ele, rapidinho.
Prefeitura de Florianópolis está construindo 10 novas creches. E tem uma UPA pronta para funcionar no continente. Mas até agora, a população não pode contar com essas obras. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz que estamos no limite da folha de pagamento. Olha aí. Primeiro isso, qual é a relação entre o discurso da austeridade fiscal, da lei de responsabilidade fiscal e o ajuste contra os servidores, as greves do servidorismo municipal. E segundo aqui, como que os prefeitos são grandes mentirosos. Vamos mostrar aqui como o prefeito de Florianópolis é um grande mentiroso, né? Qual foi o discurso que o prefeito Jean Loureiro usou na sua eleição e o que ele fez depois. Vamos dar uma conferida também. Mas você, da área de educação, pode ter certeza. No nosso governo você vai ser ouvido. Você vai ser respeitado. E você vai trabalhar com mais ânimo, mais disposição. Não tem Bom, então é isso, Daniel. Fiz essa abertura aqui, mas o nosso papel é te ouvir. São 2 vídeos produzidos pelo Sindicato dos Servidores Municipais aqui de Florianópolis, que cumpre um papel, todos os sindicatos devem cumprir um papel fundamental. Então, a nossa ideia aqui é o Daniel fazer uma exposição, fazer um bate-papo, e vocês que estão aí nos acompanhando, também deixem seus comentários, a gente vai tentar colocar na tela para estabelecer um debate com vocês que estão aqui assistindo, suas perguntas, seus comentários, é só colocar. Então, Daniel, eu passo a palavra para ti aí, agradeço você ter aceito aqui para a gente conversar, né, meu camarada Daniel, da Revolução Brasileira, e membro da auditoria, do IELA, professor da Univale. A palavra está contigo, Daniel, falar um pouco dessa relação entre o sistema da dívida pública e a realidade dos municípios. Muito bem, Maurício. Boa noite. Queria dar uma saudação especial para ti aqui, agradecer o convite, essa oportunidade da gente poder bater esse papo tão candente da dívida pública que organiza a vida dos trabalhadores em geral no Brasil, porque impacta diretamente as suas condições. E também saudar as várias pessoas que estão nos acompanhando aqui ao vivo agora. Tem muita gente entrando, mandando saudações, os seus recados e tal. E a nossa ideia é conseguir contemplar esse debate, né, da dívida pública. Um tema que é central, que é um pilar aqui do funcionamento do sistema político, do sistema econômico e que impacta diretamente na sociedade brasileira. Esse é um ponto fundamental e que tem, obviamente, raízes históricas já de muito tempo, mas eu queria fazer um recorte aqui específico na Constituição de 1988 e na adoção do Plano Real, em julho de 1994. Por quê? Porque esses 2 períodos históricos, eles marcam isso que você pontou muito bem aqui, que foi incutir na vida do brasileiro a lógica da austeridade. A lógica da austeridade significa sempre a lógica da renúncia, da perda. E é bastante curioso que nós somos sempre chocados, diariamente, com um bombardeio de informações que dizem que o Brasil é um país que não tem dinheiro para absolutamente nada. Vejam agora aí, durante o período da pandemia, o Estado diz que não tem recursos para lidar com o tamanho, o volume da necessidade que a pandemia exige a movimentação para tentar proteger minimamente a população. O governo sempre diz que não tem esses recursos. E, ao mesmo tempo, o que a gente vai acompanhando é que existem setores, principalmente os grandes capitalistas das áreas do capital vinculado à exportação de bens agrícolas e minerais, o chamado agronegócio em geral, os latifundiários, né? O setor bancário no Brasil, seja em tempos bons economicamente ou em tempos pretensamente ruins, sempre vai muito bem também. O setor dos grandes capitalistas comerciais, aqueles que são quase que monopólicos no seu setor, que conseguem
quebrar os pequenos e os médios comerciantes, e também os setores industriais, né, os grandes conglomerados industriais que ainda existem no Brasil, numa indústria cada vez mais enxuta, raquítica, mas também muito bem conectada e posicionada no sentido de tentar sobreviver no cenário atual. Então, tem um contraste latente no cotidiano da sociedade brasileira, em cada vez mais receber um bombardeio de informações de que esse país aqui não tem dinheiro para nada, e, ao mesmo tempo, observar a boa vida dos magnatas, que participam aqui de negócios milionários, bilionários, e, como a gente vai falar da dívida também, trilionários aqui, e que, ao mesmo tempo, parece que estão em outro planeta, parece que estão em outro país, no mínimo, porque como é que conseguem movimentar essas somas de dinheiro num lugar que praticamente não tem nada? E aqui o cenário fundamental é perceber que desde 1994 se estruturou no Brasil de forma mais acabada, porque isso, reforço, já vem de décadas, mas se estruturou um sistema da dívida pública muito bem forjado, muito bem arregimentado. Em que consiste esse sistema da dívida pública aqui? Ele coloca uma lógica em que os grandes grupos financeiros do país, que juntam parcelas desses capitais industriais, desses grandes conglomerados industriais, monopólicos, na sua maioria, que nadam de braçada nos seus mercados, junto com esse capital bancário, que envolve um setor que, insisto, faça chuva ou faça sol, nunca tem prejuízo no Brasil, é impressionante. Se vocês quiserem acompanhar aí, depois que a gente fechar aqui, o lucro dos bancos no Brasil, historicamente, e principalmente depois de 94, é ano após ano extraordinário. Não tem paralelo no mundo. O melhor negócio do planeta é ter um banco no Brasil. Um banco no Brasil, certo? Dentro dessa lógica aqui, Maurício, o que a gente vai percebendo é que o processo do sistema da dívida se amarrou da seguinte forma. O sistema financeiro brasileiro começou a ser cada vez mais aquilo que se chama de um emprestador do Estado brasileiro. Empresta dinheiro para o governo. Mas como é que empresta dinheiro para o governo? Bom, o governo emite títulos de uma dívida pública, né, papéis que funcionam como se fosse um papel de uma ação, né, de uma empresa, títulos de uma dívida pública, e esse sistema financeiro compra esses títulos. Quando compra, ele empresta dinheiro para o governo. E empresta a um valor específico, que vai render juros, certo? Esse valor, ele costuma ser sempre maior, sempre mais extraordinário do que o valor que foi emprestado no primeiro momento. Isso significa que quando vence o título, ou seja, quando o prazo de pagamento desse papel aqui expira, o governo tem que honrar o seu compromisso e pagar de volta aquele grupo que emprestou dinheiro para o governo no primeiro período. Parte-se, portanto, do princípio que o Estado não tem dinheiro para nada e precisa se endividar cada vez mais, né? Então, o sistema financeiro, que é quem opera os bancos, a finança, o crédito, etc., passa a emprestar cada vez mais dinheiro para o governo desde 1994 e estrutura isso que a gente chama aqui de sistema da dívida. E como é que esse sistema da dívida vai operando desde 1994? A gente tem que pensar o seguinte: quando o governo recebe esse dinheiro, que é emprestado pelo sistema financeiro, ele tem que dar conta de remunerar depois, de pagar esse dinheiro depois. O governo do Brasil, desde 94, adotou principalmente 3 mecanismos principais para poder pagar de volta esses empréstimos que o sistema financeiro faz para eles. Que não pensem aí, você que está nos acompanhando, que estão numa dimensão tal como a gente tem na nossa vida privada, né? Emprestar 100, 200, 300 reais. Não é isso. A gente está falando de empréstimos de milhões de reais, de pilhas e pilhas de títulos que o governo vende para esse sistema financeiro. E, portanto, são feitos esses empréstimos. E aí, quando o título vence, quando ele expira, o governo tem que pagar de volta. Como é que paga? Bom, 3 mecanismos foram os principais usados aqui, Maurício. Em primeiro lugar, um mecanismo que desde 94 vem sendo adotado muito fortemente, que é a diminuição das receitas do governo destinadas aos encargos dos trabalhadores. E aqui, por exemplo, entra
uma renda que era destinada para o pagamento da Seguridade Social. Por isso que, desde que tem o Plano Real, todos os presidentes, Maurício, todos eles fizeram a sua reforminha da Previdência. Por quê? Porque assalta-se o caixa previdenciário sistematicamente desde 1994. Por isso que eu faço o paralelo com 88, porque a Constituição de 88 garantiu essa sobrevivência. Mas desde 94, Fernando Henrique fez uma reforma na Previdência. Lula, como cartão de visitas para o eleitorado que depositou muitas esperanças nele para uma transformação real no Brasil, fez uma reforma na Previdência e tirou direitos dos trabalhadores. Dilma fez uma reforma da Previdência. Temer, no seu curto espaço de tempo, tentou a ferro e fogo emplacar uma reforma da Previdência, que acabou caindo no colo do Bolsonaro, que também, como cartão de visitas para a população, que de alguma forma, ainda que difusa, depositou nele esperanças de grandes mudanças, fez exatamente a mesma coisa. Então, o assalto ao caixa previdenciário, desde 94, tem sido sistemático para fazer frente a esse compromisso aqui, de remunerar os títulos dos bancos. Um segundo episódio que também foi muito feito foi o da venda de empresas públicas em geral. As chamadas privatizações, que nos anos 90 foram sistemáticas, né? Quem nos acompanha em outros estados da federação muito provavelmente teve a sua companhia de energia elétrica, por exemplo, de distribuição privatizada. As companhias de água e saneamento entraram também nessa linha. E os bancos, né? Os bancos estaduais. Aqui em Santa Catarina, o BESC, que era o banco estadual, foi federalizado, foi vendido para a União e o Banco do Brasil incorporou esse banco. Então, foi uma venda gigantesca de patrimônios do Estado, né? Várias e várias vendas que foram realizadas ao longo desses anos 90. E não foram revertidas nos anos 2000. Ao contrário, se sofisticou como forma. Porque aí o governo federal, por exemplo, ao invés de vender diretamente a Petrobras, começou a abrir o seu capital, né? Ações vendidas, títulos, e aí a propriedade daquela empresa estatal começou a ficar cada vez mais diluída e pulverizada em nome dos agentes de mercado. E que aí a função de ser de uma empresa pública e estatal foi se perdendo cada vez mais, né? Daniel, explica isso daí, que isso é muito importante, porque parece que depois dos anos 90 não se fizeram mais privatizações, mas se fizeram várias aberturas de capital, que são privatizações indiretas, e que vão colocando a própria lógica da iniciativa privada, que é a lógica da exploração, as metas dentro do setor público, né, dentro da própria Petrobras, a terceirização também, né, Daniel, que não é só a venda do patrimônio, mas é também terceirizar setores para empresas terceirizadas. Eu acho que é importante você reforçar, além da privatização direta, explicar melhor essas outras formas aí, que se vendeu o patrimônio de forma indireta, e daí se falou nos anos 2000 em diante que não se fez mais privatizações, o que é uma fraude. Inclusive, depois a gente vai discutir o que é a empresa brasileira de serviços, as OS e tudo mais, que é importantíssimo para a gente entender. Perfeito. Tem uma mudança qualitativa aqui, né, Maurício, dos anos 90 para os anos 2000. Os anos 90 ficaram marcados por aquela imagem em que se tinha um sujeito com um martelo na mão, batendo, né, o leilão da venda da empresa pública, aquele bando de águias e sanguessugas atrás, sorrindo, festejando, porque iam meter a mão no patrimônio e nos lucros suculentos que as empresas estatais sempre deram. E nos anos 2000 isso foi mais sofisticado. Por que foi mais sofisticado? Porque ao invés daquela imagem chocante da venda da empresa batendo o martelo num leilão, o que aconteceu? Abre-se o capital da Petrobras. Quem puxar pela memória aqui vai lembrar que em 2003, 2004, 2005, muitos trabalhadores brasileiros foram incentivados a se tornarem acionistas da Petrobras, né? Só que isso era oferecido aos trabalhadores no varejo. Agora, aos grandes investidores internacionais, a Petrobras foi oferecida no atacado, para todos eles comprarem ações da empresa. E não era 1, 2, 5, 10 ações. Eram milhares e milhares de ações que faziam com que esse interesse privado, que não é nem só nacional, é estrangeiro também, tomasse cada vez mais conta da gestão da Petrobras. Porque aí é que está o ponto central, né? Estou dando o caso da Petrobras aqui, mas a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o sistema Eletrobras, todos eles foram entrando nessa mesma lógica. A Companhia Siderúrgica Nacional, todas elas foram tendo cada vez mais participação dos capitais privados, não só nacionais e também estrangeiros. Portanto,
Essa lógica de 94 em diante, ela só foi se tornando mais sofisticada nos anos 2000. Ela absolutamente não foi revertida, né? Exatamente nessa linha que você pede aqui que se ressalte. E tem um terceiro aspecto que também serviu para ficar sempre alimentando essa remuneração de dívida pública aqui, que a gente precisa destacar, que foi o aumento da carga tributária. E isso aqui é fundamental, né? Você que está nos acompanhando aqui e tal, foi vendo essa mordida, que pode chegar até 27,5% da renda de um trabalhador assalariado, né? Aquele desconto já na fonte do trabalhador assalariado, e que vai aqui em patamares de 12, 15, 20, ele incide quase que exclusivamente sobre as rendas do trabalho, os salários. Porque a tributação pode ser em cima dos lucros, pode ser em cima do patrimônio, né? O IPTU, por exemplo, que a gente vai falar aqui hoje, é um imposto sobre patrimônio. Os impostos sobre lucros também são sobre uma movimentação de uma detenção de capital. Agora, onde é que o calo apertou mais forte? Na renda de salários. Por isso que os trabalhadores vão vendo o seu poder real de compra muito diminuído ao longo desse tempo, né? Mesmo com a economia pretensamente mais em expansão durante uma partezinha ali dos anos 2000, o poder de compra não explodiu do trabalhador, senão pelo crédito. Aí dá para comprar alguma coisa, dá, se endividando, mas não por um aumento real da renda imediata, né? Então, a carga tributária, ela é irmã gêmea do plano real e do sistema de endividamento público. A alta dessa carga tributária que penaliza os trabalhadores brasileiros fortemente é absolutamente coincidente com a explosão da dívida pública. E, Daniel, e um ponto importante, né? Uma carga tributária que aumentou, concentrada nos setores da classe trabalhadora, especialmente aquelas camadas médias, como imposto de renda, né, servidores públicos, e nos pequenos, e também nos pequenos empresários, porque nos setores monopolistas, aqueles que de fato se vinculam ao mercado internacional, houve, inclusive, redução de carga tributária, né? Imposto de exportação, vários impostos que, dentro desse sistema aí de centralização de propriedade privada, concentração e centralização, que eu acho que a dívida é um grande sistema, há uma discrepância, né, entre a carga tributária, ela aumenta na média, mas ela é desigual dentro da estrutura de classe da sociedade. Exatamente, Maurício. Ela é absolutamente desigual dentro da estrutura de classes da sociedade. E quando eu digo aqui que a alta carga tributária que incide sobre os trabalhadores, que incide sobre os assalariados em geral, ou sobre os pequenos e microempresários, esse peso da carga tributária que incide sobre eles tem um duplo efeito na economia brasileira, né? A informalidade, por um lado, porque uma quantidade gigantesca de pessoas vai preferir não formalizar, não registrar o seu negócio para não ser penalizado por essa alta carga tributária, e do outro lado, com os grandes empresários, a sonegação, né? Todas as formas de fugir dessa carga tributária. O grande empresário, eu costumo dizer, ele reclama que o imposto é alto, não porque ele paga, ele reclama que o imposto é alto para justificar o porquê que ele não paga, né? E aí depois ele vai nos tribunais, ele tem um juiz amigo, e tá aí, quem quiser buscar, por exemplo, a Operação Zelotes, liquida esse cenário, mostra a gigantesca sonegação de tributos de grandes empresas e grandes empresários pelo Brasil, né? E esse cenário que penaliza a carga tributária, eu digo que ele é irmão gêmeo, nesse caso, do Plano Real, porque quem quer uma distribuição mais equitativa da carga tributária e não discute o Plano Real e a dívida pública, está perdido na conjuntura. Por isso que ficar reclamando, tem que taxar os ricos, tem que atacar mais aqui e lá, isso aí fica tudo no ar, fica solto. E pode ter um consenso nacional em cima disso. Do Rodrigo Maia ao Guilherme Boulos, passando pelo João Dória, todos eles podem falar a favor do imposto sobre grandes fortunas e grandes propriedades. Isso fica pipocando no ar, mas ninguém vai tomar atitude, porque para ir direto contra isso, tem que combater o sistema da dívida, tem que tocar no Plano Real, tem que ver aquela estrutura que organizou tudo isso, né? Então, dentro desse quadro, Maurício, para encerrar aqui a minha primeira parte da intervenção, onde é que a gente chega, né? O ano de 1999 é emblemático. Sabe por quê? Porque em 99, né, os 5 primeiros anos de tentativa de estabilização do Plano Real, ele é emblemático por quê? Porque esses expedientes que foram lançados, elevar a carga tributária,
assaltar os encargos trabalhistas, os direitos sociais, né, previdência, principalmente aqui, e as privatizações, elas não deram conta de promover toda a remuneração que precisava desses títulos. Isso se tornou um filão enorme de negócio. E aí os bancos começaram a emprestar cada vez mais para o Estado, e o Estado vai assumindo essa dívida e vai jogando nos ombros da população. E aí tem uma dupla operação que a gente precisa tratar aqui, e encerro essa primeira parte com isso. Bom, no primeiro lugar, o que a gente tem? O fato de que, de um lado, existe um consenso no Brasil para que essa lógica da austeridade criada lá em 1988 e muito mais acentuada desde 94 com o Plano Real, vire algo cristalizado na política econômica brasileira. Então, isso vai estar cristalizado na política econômica. Como? Com o controle mais absoluto das contas públicas. E a materialização disso se deu em maio do ano 2000, com a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, aquela Lei 101 de 2000, que é essa que você apresentou aí no vídeo, né? Tal como o prefeito está amarrado, ele diz assim, bom, está aqui a creche, ela está construída, está pronta para funcionar, mas eu não posso contratar ninguém. Por quê? Porque senão vou bater no teto da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a lei diz, não se pode gastar mais de 60% da receita corrente líquida de um município com despesas com pessoal. Mas aí a conta é ultra controversa, a gente pode desdobrar mais isso aqui, mas tem uma série de enxertos e mecanismos que vão inflando artificialmente a conta para dizer assim, não, estamos no limite, não podemos mais gastar, não podemos contratar, e tudo isso em nome da deterioração dos serviços públicos. Se vocês puxarem aqui pela memória, dá para lembrar que esse caso, esse cenário, foi farto durante os anos 2000. Como tinha um pouquinho mais de caixa no Estado e no governo federal para fazer uma ou outra obra, essas obras eram feitas e aí ficava lá o hospital, a nova ala do hospital construída e os leitos todos fechados. Por quê? Porque não podia contratar. Aí estava lá uma nova máquina de raio-x, uma nova máquina de ressonância, toda ela empacotadinha lá, bonitinha, acumulando poeira. Por quê? Porque não podia contratar pessoas para trabalhar lá. Então, nada pode ser mais perverso do que uma lei que castra a prestação de serviços públicos dessa forma. E aqui, para fechar, o que a gente acha que tem que discutir politicamente é que o Estado, nesse sistema da dívida, ele não é refém do banco. Quem é refém do banco é o povo. Porque quem ocupa esses lugares dentro do Estado são sempre expoentes desse sistema financeiro, dos bancos. Então, pode puxar aí os ministros da Fazenda e os presidentes do Banco Central do Brasil, desde 1994, eles emanam todos do sistema financeiro. Ou, no mínimo, têm relações muito próximas com os banqueiros e com os grandes capitalistas. Então, na verdade, eles parasitam o Estado e ficam lá assaltando o orçamento público. E dizendo que todo mundo está fazendo um sacrifício, que as pessoas têm que cuidar nas exigências, não dá para ficar cobrando o poder público toda hora. Isso aí é muito importante você ressaltar, porque, inclusive, a mudança desse padrão de acumulação de capital com a dívida pública, o Plano Real, muda a natureza dos ministros da economia. Anteriormente, os ministros da economia eram industriais, eram sujeitos atrelados àquela dinâmica anterior, e não que o sistema da dívida agora não tem a sua natureza industrial, mas muda a racionalidade, ele é uma forma, inclusive, de dar uma racionalidade dessa hegemonia do capital financeiro, nos termos de Lenin, e do domínio e da submissão do Brasil ao imperialismo internacional, quer dizer, do imperialismo dos Estados Unidos, da banca, né, que é quem de fato orienta, com os planos também do Fundo Monetário Internacional, todo o papel que aquilo cumpriu na reestruturação das economias periféricas, né? Então, acho que é fundamental você trazer essa ideia de como que há essa simbiose entre aquele que ocupa a cadeira dos bancos, do sistema financeiro, e o Ministério da Economia, o Banco Central, toda essa dinâmica nova que se monta aí nos anos 90 para, obviamente, dar continuidade ao sistema capitalista, que é esse que está por trás de toda essa dinâmica, né? Perfeitamente, Maurício. E aqui, vejam, tem uma dupla consequência. Se a gente não parte dessa advertência, tem um duplo problema que é gerado.
O primeiro é achar que, por exemplo, a economia brasileira como está agora, com taxas de juros de 3,75% ao ano, tem os seus problemas da dívida resolvidos, porque a taxa de juros que incide sobre a dívida ficou bem mais baixa, chegou a patamares historicamente recuados. E isso parece que resolveria o problema da dívida. E a gente está vendo que o sistema financeiro está colocando o tempo inteiro a pressão da dívida, dizendo que só mexer nos juros não adianta. E, portanto, essa lógica de austeridade, ela segue se perpetuando, mesmo com taxas de juros mais baixas, que ainda são altas, inclusive, para o padrão mundial, mas nunca tiveram tão baixas no Brasil. E o segundo equívoco é achar que, se nós tivermos, dentro do governo federal, uma esperança maior de que o Estado possa disciplinar o sistema financeiro, tudo pode ficar melhor também. Se a gente não entende essa simbiose que você assinala aqui, a gente acha que o Estado pode disciplinar o sistema financeiro e torná-lo mais civilizado, menos agressivo, e tal como aquela expressão que eu acho horrorosa, pelo pleonasmo que carrega, quer dizer assim, o problema é o capitalismo selvagem. Bom, toda forma de capitalismo é selvagem, e a sua manifestação na periferia do sistema capitalista adquire contornos ainda mais selvagens, ainda mais dramáticos. Portanto, não é nossa função tentar dar recortes humanos ao sistema capitalista, porque ele não tem, na sua natureza, nenhum grau de humanidade. Não tem com os países centrais e muito menos qualquer tipo de benevolência com os países periféricos, Maurício. Então, acho que para uma apresentação inicial eram esses os elementos que eu queria levantar, e aí fico à disposição para a gente continuar tratando mais um pouco aqui. Eu acho que, Daniel, você traz dois pontos que, para mim, são fundamentais aí para a gente, que a gente pode até conversar sobre isso, e eu queria trazer para as pessoas verem como é que esse sistema da dívida montado ali, que você coloca nessa, mais especificamente nos anos 90, né, durante toda a década de 90 ele vai sendo montado, primeiro com o Plano Real, depois com a Lei de Responsabilidade Fiscal, então ele tem um desdobramento histórico, ele não é feito numa cartada só, e vai sendo perenizado depois. Né? Como que ele incide em duas questões que eu acho que você trata muito bem, que é o seguinte, primeiro ponto, ele é um sistema que atua de forma funcional à própria lei da acumulação capitalista, porque o que ele fez na prática durante esses 94, aí, 30, 40 anos de vigência, ele auxiliou dramaticamente na centralização da propriedade privada. Quando você mostrou esses três mecanismos aí, Daniel, que é a redução das receitas com a Previdência, né, que implicou em contra-reformas previdenciárias, quem que pagou esse preço? Os trabalhadores. Na prática, quem pagou o preço foi o primeiro ponto, os trabalhadores, retirando salário indireto, que, na verdade, a Previdência Social era uma forma de salário indireto aos trabalhadores, era né, que ia ser pago em algum momento. Depois, a questão das privatizações e das novas formas de produção, porque as privatizações, elas implicaram em novas formas de produção de riqueza. E o que, na prática, o que é ampliação da exploração da força de trabalho, né, Daniel? Quando você colocou aqui, por isso que até ressaltei, as terceirizações, tudo isso é central, porque isso daí ampliou a exploração da força de trabalho. Então, é o sistema da dívida pública vinculado a esse processo de ampliação da própria exploração sobre os trabalhadores e na tributação, essa forma como essa dívida pública centraliza o capital, né? Favorece o grande capital, aquele atrelado ao padrão exportador, aquele que consegue ser, no discurso liberal bonitinho, né? Se integrar nas cadeias globais de produção de mercadorias, né? E arrebenta com aquele pequeno e médio capital que não consegue se vincular. Então, ele é um grande sistema de centralização de capital também. E a gente vê isso no caso de Florianópolis. Concretamente, aqui eu mostrei o vídeo do Jean. Né? O discurso dos prefeitos, dos governadores, dos presidentes sempre foi esse. Não temos dinheiro, a lei de responsabilidade fiscal não nos permite fazer nada, não é possível contratar novos servidores públicos, temos que terceirizar setores do serviço público. E isso, obviamente, foi arrebentando com as condições de vida dos próprios trabalhadores. É só pensar o que era um trabalhador, né, da Petrobras nos anos 80, qual eram suas condições de vida, qual eram suas condições de trabalho, qual era a sua condição de remuneração, sua estabilidade, e o que é um trabalhador terceirizado da Petrobras hoje.
né? Isso faz uma quebra geracional enorme, né, Daniel? Isso aí é fundamental, é uma quebra geracional. Aquela geração, os filhos daquela geração que tinha algum grau de boa condição de vida, associados àquele padrão de desenvolvimento anterior, né, eles foram arrebentados aí por essa dinâmica, e que no caso de Floripa é muito interessante como que se colocou, muito importante, inclusive, entender, porque nessa dinâmica de, não tem recurso, não tem recurso, não tem recurso, eu fui pegar os dados do orçamento de Florianópolis. Qual foi o setor beneficiado pela lógica de que não há recurso no município? Qual foi o setor do capital beneficiado? O setor da construção civil, o setor produtivo, monopolista da construção civil. Por quê? Porque se a gente pega os dados, as transferências da União e as transferências do Estado de Santa Catarina para o município estão estagnadas desde 2012, o que cresceu violentamente? A gente pega os dados, é impressionante, dados que estão no sistema da Receita Federal. Cresceu, Daniel, 78% a receita de IPTU em Florianópolis. Da onde veio esse crescimento? Veio do fato de que se ampliou em 16% o número de imóveis na cidade, de imóveis construídos. E, obviamente, quem construiu? O capital produtivo da construção civil, e que é beneficiado. Plano diretor após plano diretor, vai lá, se reúne a comunidade, os bairros, os militantes, muito sérios, muito combativos, se reúnem em torno do plano diretor, e daí tentam regular, não pode construir imóveis de muitos pavimentos em regiões, regiões de praia, regiões turísticas. Vai lá o prefeito e rasga. Por quê? Porque ele precisa do IPTU. Como ele está estrangulado pela dinâmica da austeridade, que paralisa as transferências constitucionais, as transferências da União, as transferências do município. Por quê? Porque o valor do município e da União está sequestrado pelo sistema da dívida pública. Né? Então, não é... E ao mesmo tempo, que olha que esse é o dado fundamental, não é porque senão a gente cai naquela balela, né, do financeiro versus produtivo, e temos que valorizar o capital produtivo, e não se entende que o sistema da dívida pública em Florianópolis, no caso específico, ele favorece o setor da construção civil, que é o principal setor produtivo da cidade, porque Florianópolis é uma cidade sem indústria, pela sua natureza, de grande parte da cidade é insular, né, ela dentro de uma ilha, então ela tem pouca indústria. Então, o grosso da produção, do setor produtivo dela é o setor da construção civil. Esse atrelado ao turismo, esse que constrói, que arrebenta com as áreas de preservação. O próprio problema ambiental está articulado com isso, com a forma como a prefeitura de Florianópolis e o Jean Loureiro, aliás, qual é a base de apoio do Jean, que é o prefeito, o mais bem cotado aí, o que se vendeu como defensor da saúde, a base de apoio do Jean é justamente o capital imobiliário, que é o capital produtivo das grandes construtoras que, aliás, saquearam as terras do município na ditadura. A ditadura entregou aos amigos do rei as terras que antes eram grandes vazios entre aspas, né, já tinham pequenos produtores. Então, o conflito de terra também está vinculado com isso. Então, o primeiro ponto que eu queria colocar em relação a Florianópolis, Daniel, é como que o sistema da dívida, ao constranger o pagamento, né, as transferências, que são fundamentais, porque o serviço público, o grosso dele, ele é realizado, ele é entregue no município e no estado, né? Não é a União que fornece o serviço público, o grosso do serviço público com educação, com saúde, né, ele está concentrado no município e no estado. Então, se estrangula as transferências desses recursos por conta do sistema da dívida pública, se apropria a nível nacional, e o município vai lá e concede desonerações, aumenta ainda mais o assalto ao Estado, ao capital produtivo, entre aspas, e gerador de emprego. Então, é uma lógica que está completamente articulada com o capital produtivo. Então, esse eu acho que é um primeiro dado fundamental. E quando a gente vê o crescimento, 78% de crescimento da arrecadação com o IPTU em menos de 10 anos, é uma questão, um negócio impressionante. Né? 61% do crescimento de imposto... 23% do imposto sobre serviços, que também mostra esse desenvolvimento em torno dessa atividade. Então, enquanto isso, a União
caiu 0,6% os repasses da União para o município de Florianópolis. Aumentou apenas 6% os repasses do Estado para o município de Florianópolis. E daí o Jean Loureiro, o que ele faz? Como todos os prefeitos fizeram, você pode pegar o Dória, enquanto era prefeito de São Paulo também, esses aí que agora a esquerda liberal fica laureando, fica transformando como se fossem agora os heróis contra o Bolsonaro. O que eles fizeram para evitar, justamente para compensar essa perda de recursos, esses constrangimentos da lei de responsabilidade fiscal? Eles foram para cima do serviço público estadual, do serviço público municipal. É muito nítido. Por exemplo, o Jean Loureiro aqui, Daniel, o Jean Loureiro fez ele fez várias, mas as principais, 3 grandes contrarreformas que arrebentaram com grande parcela do serviço público. Eu vou pegar aqui, logo que ele assumiu, janeiro de 2017. O que o Jean Loureiro fez? Mandou uma reforma administrativa e um desmonte do plano de cargos e salários dos servidores públicos municipais, o que causou uma greve gigantesca, a maior greve da história do serviço público municipal, que é algo que a gente vem sempre falando na Revolução Brasileira. Como que a ofensiva do capital vai empurrando a classe trabalhadora para o enfrentamento, o que é um dado, bem ou mal, positivo, porque está politizando gerações da classe, né? Esse é um dado fundamental. Segundo momento, logo na metade de 2017, o Jean foi lá e mudou a natureza jurídica da CONCAP, da empresa de entrega, da empresa de recolhimento de lixo, dentro dessa dinâmica que você colocou, que é uma nova natureza jurídica, que é uma privatização indireta da companhia, né, que supostamente continua pública, mas os trabalhadores passam a ser contratados em regime privado, que é uma forma de ampliar a exploração, reduzir salários, né, que teve outra greve, com pancadaria, spray de pimenta, contra os trabalhadores da CONCAP. Outro momento, né, abril de 2018, os trabalhadores da saúde, que agora o Jean se mostra como o grande salvador da pátria, né, o prefeito de Florianópolis fez um vídeo aí, não sei se vocês acompanharam, se colocando como o responsável que ia fazer o isolamento social. Um mês depois ele já abandonou, já liberou geral, mostrando que era só marketagem, que aliás ele se notabiliza pela capacidade de marketagem. Mas o que o Jean fez lá em 2018? O Jean fez uma contra-reforma, o dito creche e saúde já, que era uma forma de abrir para as OSs. Eu queria até, Daniel, que depois você falasse um pouco o que são as OSs, que, aliás, não foi exclusividade do Jean Loureiro, os governos petistas também fizeram. A gente vai ter semana que vem aqui a live, já estou anunciando, uma live com os camaradas que trabalham aqui, que atuam como dirigentes sindicais no hospital universitário. E eles vão vir aqui contar para a gente o que foi a implantação da OS, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, durante o governo Dilma, o que ocasionou no hospital universitário e qual que é a implicação durante a pandemia. Porque o Jean fez a mesma coisa no serviço de saúde aqui de Florianópolis. Né? E outro, o Jean congelou o orçamento com saúde da cidade, justamente por conta dessa dinâmica da austeridade. Então, outro ponto que é fundamental para a gente entender como que, primeiro, beneficia o capital produtivo, na dinâmica da cidade mesmo, e como que arrebenta com o servidorismo público, como que acaba com o servidorismo público, a educação, né, precariza, por isso que a gente cada vez mais tem ACTs, acordos temporários de trabalho no serviço de educação. Por quê? Porque esse sistema da dívida, que, como você falou, atende aos grandes capitalistas, que são eles que são os detentores da dívida, né, os proprietários da dívida, são justamente eles, esses setores se apropriam de forma sistemática do recurso e, na prática, é uma destruição das condições de vida dos trabalhadores que trabalham no serviço público e daqueles que dependem do serviço público. E o que mais cresceu como contrapartida? O setor da educação privada, os monopólios que agora ficam exigindo dos professores da rede privada taxas de exploração gigantescas do teletrabalho, os monopólios da saúde privada, os monopólios da previdência, até a Igreja Universal agora tem um plano de previdência privada, né, que ela é uma grande empresa financeira de assistência. Então, essa é a lógica aí que a gente quer trazer do sistema da dívida pública. E daí eu queria falar, Daniel, um pouco, perguntar para ti, e depois a gente pode abrir para as perguntas também, né, eu quis trazer um pouco da questão especificamente de como esse sistema implica no município, e vocês podem pegar em todos os municípios aí, como isso é uma via de regra, e o Jean aqui se notabilizou. Os prefeitos anteriores também, o César Souza,
Mas o Jean Loureiro foi clássico, ele assumiu e detonou com o servidor público. E daí agora botou o asfaltaço aí, né? Enquanto que a receita com saneamento, que a despesa com saneamento básico em Florianópolis caiu mais de 80%. Então é asfalto por cima e a merda correndo por baixo. Essa é a política aqui do Jean Loureiro para a cidade, né? Então, um pouco isso, e queria perguntar para ti daí, Daniel, você que está na auditoria da dívida, na auditoria cidadã da dívida, como é que se enfrenta esse processo, né? Como é que se enfrenta esse processo? Acho que um ponto fundamental é a articulação com a luta dos trabalhadores, né? A gente viu que o empresário capitalista, seja o produtivo, seja o financeiro, ele não tem interesse nenhum em acabar com o sistema da dívida, né? E, aliás, não adianta a gente falar agora que, porque romperam já com a austeridade, porque o Estado está abrindo os cofres, mas o pessoal esquece que até o início do ano a austeridade comandou durante 40 anos. Então, não interessa se em 2020 se rompeu com a austeridade, interessa o efeito acumulado durante 40 anos. Isso não inviabiliza a discussão sobre a dívida pública, como alguns setores aí estão tentando fazer, desqualificar o debate da auditoria da dívida, que você é membro. Então, eu queria ouvir de ti, Daniel, como membro da auditoria da dívida, né, como é que é o trabalho de enfrentamento a esse cenário, e se você também puder contribuir para o debate do município aqui. Você é um professor, mora na cidade aqui, enfim, tem subsídio para a gente fazer esse debate, e depois eu vou abrir para as perguntas aqui. Tem a Flávia, o Eduardo, aí, o Matheus, que estão ajudando a gente na live, nesse bate-papo, e eles vão estar disponibilizando algumas perguntas aí para a gente estar comentando, debatendo. Então, Daniel, se você puder fazer essa abordagem aí, depois a gente abre para as perguntas, que o importante também é ouvir todo mundo aí que possa contribuir para o nosso debate. Maravilha, Maurício. Acho que você traz aqui os pontos que são fundamentais para essa interpretação, né? Primeiro, com relação ao capital imobiliário aqui na cidade, né? Todo esse conluio que existe com o prefeito, e isso me remete, por exemplo, a um debate que é muito forte aqui em Florianópolis. Nós vivemos numa ilha, né, e que tem uma parte continental também que forma todo o território da cidade, mas quem mora nas regiões metropolitanas aqui, as outras cidades do entorno, tem uma dificuldade muito grande para entrar na ilha, porque os indicadores de mobilidade urbana aqui em Florianópolis são péssimos. E enquanto você falava, eu pensava numa associação, né? Claro, se o capital imobiliário ele é o principal parceiro do poder constituído na cidade, principalmente agora com esse prefeito, mas isso vem de uma linhagem já de longa data. Tem aqui, inclusive, uma indicação, né? O livro do Gert Schinck, A Farsa da Reforma Agrária em Santa Catarina, que vai falando dessas doações de terras muito benevolentes para os principais sobrenomes da cidade e do estado de Santa Catarina aqui, né? Quem tiver interesse, dá para buscar. Como essas terras foram distribuídas, né? Muito menos do que trabalhar, poupar e conquistar uma propriedade, foi tudo no canetaço, de cima para baixo, para garantir a propriedade de uma classe dominante aqui, que adora ostentar o sobrenome no município e no estado, né? E isso nos mostra o seguinte: tem um debate já de décadas em Florianópolis para fazer o transporte marítimo, né? Por que não faz transporte marítimo? Por que não tem outras formas de acesso à ilha? E eu fico pensando o seguinte: com esse gigantesco domínio do capital imobiliário, a especulação imobiliária em Florianópolis é um filão de negócio extraordinário. E o sujeito tem que se sentir um privilegiado por conseguir morar dentro da ilha. E por isso que quem não consegue morar tem que passar pelo calvário de atravessar todos os dias para trabalhar, porque trabalha aqui, recebe um salário que não dá conta de morar aqui dentro, né? Esse mesmo que constrói, o pedreiro, que constrói os prédios aqui em Florianópolis, ele não consegue morar aqui, ele tem que vir... Aliás, eu tô colocando esse comentário do Vitor Hugo aqui, que é exatamente isso: como que essa dinâmica da especulação imobiliária, fomentada pela prefeitura, fomentada pelo capital da construção civil, né, o capital imobiliário, como que ele vai expulsando as populações que trabalham para as periferias, e o caos aqui entre aspas, porque é uma produção capitalista do transporte público, né? Como que o transporte público vai sendo liquidado, que é isso que você está falando. Então, aqui, como o Vitor Hugo está contribuindo aqui, inclusive como esses programas sociais aí de supostamente enfrentamento ao déficit habitacional serviram muito mais, foi para dar dinâmica para o capital imobiliário monopolista
do que justamente para resolver o problema da moradia, porque as pessoas foram para zonas extremamente afastadas da cidade, inclusive aqui, por exemplo, Florianópolis é uma região metropolitana, né, Daniel? Isso aí é fundamental. Então, a cidade, a ilha, né, que a maior parte dela é insular, concentra a população de maior alta renda, e a população trabalhadora é jogada para as cidades mais periféricas, não, mas as cidades do entorno, e isso aí é um dilema para o transporte público que vai acabando, inclusive, com a qualidade de vida dos trabalhadores. Por isso que os trabalhadores nas grandes capitais do Brasil ficam entra num metrô, num ônibus, para ver a expressão de um trabalhador, para ver se ele está afim desse papinho liberal aí, ou se ele está afim de ver o circo pegar fogo mesmo, né? Só estou colocando aqui para você avançar, para contribuir para o teu comentário. Opa, teu áudio está fechado, Daniel. Teu áudio fechou. Perdão. Inclusive, nessa linha aqui do Vitor Hugo, Florianópolis se orgulhava uns anos atrás aqui de ser a única capital do Brasil que não tinha projetos do Minha Casa Minha Vida naquela faixa 1, aquela primeira ali das pessoas mais pobres, né? Isso era vendido como marketing da cidade, inclusive saiu matéria aí, e foi muito curioso, né? Porque saiu vendendo Florianópolis como a Beverly Hills do Brasil, e na semana seguinte estourou uma greve de transporte coletivo, ônibus queimados, o circo pegou fogo, né, como você está colocando, literalmente aqui, umas reações muito fortes. Quer dizer, uma semana depois de tentar colocar Florianópolis numa bolha, a realidade veio, estourou a bolha e falou, não, essa cidade aqui está dentro do Brasil. Tem uma lógica aqui totalizante, tem uma estrutura que organiza tudo isso, né? E aí, ó, você recuperou aqui, né, o João está colocando sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que jogou as pessoas para as adjacências. E quem está nos acompanhando em outras cidades, certamente acompanhou isso acontecendo também em outras regiões metropolitanas, né? Porque o programa afastou as pessoas de lugares, sem contar a farsa dos contratos, várias coisas superfaturadas, desvios, enfim, na relação promíscua com as empreiteiras. Mas aí, por causa de Florianópolis, tem gente que fala assim, né? Pô, será que falta vontade política para a gente ter um transporte marítimo, para não fazer as pessoas se submeterem a tantas horas de trânsito no transporte público? E aí, quando você vai vendo a totalidade do processo, eu diria assim, enquanto mandar aqui na cidade esse capital monopolista do setor imobiliário, não se resolve o tema da mobilidade. As duas coisas estão completamente juntas aqui. Para resolver o problema da mobilidade, tem que tocar nessa especulação imobiliária, porque ela é um filão gigantesco de negócios. Daniel, eu vou colocar um comentário para a gente ver que a gente não coloca só quem elogia. Vamos colocar aqui um cara que falou, eu acho uma bobagem o que ele falou, mas aí vamos comentar em cima do que ele falou, porque é bom a gente... Olha só, ele está colocando aqui que as construtoras de Florianópolis roubaram, que foi o que a gente falou, né? E, aliás, eu recomendo novamente o livro do Gerd Schinkel, que é um grande militante aqui de Florianópolis, falando da fraude da reforma agrária em Santa Catarina, né, que vai dar a base, e ele vai falar que as principais construtoras atualmente têm menos de 15 anos de atuação, têm um alto nível de volatilidade, esses caras, enfim, essa coisa. E daí eu quero que você diga por que elas têm 15 anos, porque elas foram constituídas como construtoras em 15 anos. Antes, justamente o cara acumulou capital, o cara tem um conjunto enorme de propriedades em toda a ilha, em toda a região, que foi entregue durante a ditadura militar, especialmente para as principais famílias da cidade. Chega um momento que dá um salto da própria economia mundial, a partir ali de 2012, né, de 2005, que é quando os preços internacionais disparam, e essas terras passam a ser viáveis do ponto de vista da construção civil. Daí a mesma família que é proprietária da terra, ela cria a construtora. Então, se o sujeito pegar o CPF, não fica só, eu digo para esse amigo que entrou aqui, não fica só com o CNPJ, vai ver o CPF. Vai ver o CPF de quem são os proprietários das terras, como eles acumularam patrimônio de forma fraudulenta, e o livro do Gerd Schinkel é fundamental para isso, para entender isso. E quando valorizou as terras, quando se tornou viável a construção civil, aí sim eles montaram as construtoras. Então, o que ele está falando aqui, para a gente explicar, o companheiro aqui, que pode, inclusive, tem alguma confusão aí, mas é exatamente isso, né, Daniel? Perfeitamente, Maurício. Aqui nesse comentário, o que está embutido, né? Como você colocou, não olhar o CNPJ e olhar o CPF. E eu só dou um
dado aqui para a gente acompanhar isso. Vejam uma família tradicional aqui de Santa Catarina, mas sobretudo da Grande Florianópolis, a família Queires, né, que é dona de construtoras também, teve muitos anos, né, o capital imobiliário ali foi acompanhando essa família. E ela trabalha com uma loja de imóveis hoje em dia, né, teve as suas participações em capital imobiliário dentro das construtoras em geral, e ela agora está se apresentando, inclusive, muito mais como uma financeira do que propriamente uma vendedora de móveis ou imóveis, né, na dobradinha que se tinha antes. Agora ela é uma financeira, ela faz empréstimo pessoal para tentar lucrar dentro desse esquema, do sistema financeiro, da dívida, dos bancos e de tudo mais. Esse capital vai se movendo, né? Então, diz muito pouco o fato das construtoras, em termos de CNPJ, terem menos de 15 anos. Inclusive porque os grupos, né, que são os grupos verdadeiramente que controlam a propriedade da terra, elas podem estar dentro de uma incorporadora, em que aí toda a formalização da terra e a propriedade da terra vão estar sob domínio de um mesmo grupo, mas pode ser uma junção entre uma construtora e vários proprietários de terra que se reúnem num consórcio para fazer um loteamento, por exemplo, como aconteceu em outros lugares da cidade aqui, no entorno. Na beira da BR, aqui em Florianópolis, os galpões logísticos, todos eles envolvem esse filão. E se a gente for observar, aqui na Grande Florianópolis, por exemplo, está se construindo um anel viário, né? E teve uma briga de foice para saber o traçado do anel viário, porque os valores são suculentos das desapropriações. E muitos políticos envolvidos, grandes empresários. O caso da obra do aeroporto aqui em Florianópolis, a mesma coisa, né? Porque é desde os anos 60, né? Porque você pega, por exemplo, Florianópolis, o eixo de desenvolvimento para o norte da ilha. Por que nos anos 70, 80, se não me engano, pavimentaram a SC 405 para o norte? Porque as terras da elite política estavam no norte da ilha. Foi uma forma de valorizar as terras daquela elite especial. O Jorge Bornhaus, em Praia Brava, por exemplo, né, que antes era uma vila, e do nada tem um eixo produzido pelo Estado, né, direcionado pelo plano diretor, pela disputa da direção do município. Então, há muito tempo que essa dinâmica aqui da cidade, ela vem sendo constituída. Claro, né, Maurício, sem dúvidas. E também dentro dessa lógica que você estava colocando, né, do serviço público em Florianópolis, essas famílias tradicionais e tal, tem um dado aqui que estava levantando que Florianópolis tem cerca de 18% ou 19% da sua população acima de 60 anos, hoje em dia, né? Esse dado também é muito relevante para a gente entender a cidade, né? Tem um envelhecimento da população nessa última década, saltou ali de uma média de 12% mais ou menos para 19%, quase 20%, quase um quinto da população acima de 60 anos. Vejam o quanto isso vai pressionando, por exemplo, os serviços de saúde na cidade, né, que fazem com que o prefeito, diante dessa situação, pense o seguinte: bom, precisamos ter creche saúde já, que foi o mote aí, né? E ele copiou o modelo, quem está nos acompanhando em outros lugares do Brasil, ele copiou o modelo que foi largamente utilizado, por exemplo, no Rio de Janeiro. Só para dar um exemplo aqui. O que o Rio de Janeiro fez? Colocou vários dos seus serviços públicos mais elementares para a população, saúde e educação, na mão das chamadas organizações sociais, que são essas OS. O que é uma organização social? É uma associação que, para todos os efeitos, não tem fins lucrativos e que vai receber o dinheiro do Estado e vai cumprir a função de gerir o recurso público para melhor aplicação na execução de um serviço. E aí vai comandar todo o sistema de pagamento de salários, contratação de empresas, contratação de funcionários, compra de equipamentos, tudo isso mediante a OS. Ou seja, cria-se uma etapa intermediária entre o serviço público diretamente prestado e a entidade pública. Essa etapa intermediária é completamente nebulosa, Maurício. E o Rio de Janeiro foi nos mostrando isso, né? Os contratos feitos com as organizações sociais davam conta de ilustrar isso. Vocês vão tratar mais na semana que vem aí com o hospital universitário e tal, mas são elementos que fizeram com que, por exemplo, essas organizações sociais tivessem um regime de contratação muito peculiar, porque aí as contratações são sempre por períodos temporários, né? Vocês podem ver aí, não existem mais, há muito tempo,
concursos públicos que façam contratação massiva de servidores para prestar serviços de saúde. Sim. E Florianópolis está aí, eu estava dando uma olhada em alguns dados. Santa Catarina cometeu o despautério, né, apareceu como a grande responsável no país, cometeu o despautério de começar a liberar várias atividades simultaneamente. Nas últimas 2 semanas explodiu o número de casos de Covid-19 e o governador diz o seguinte, não, mas a taxa de ocupação de leitos de UTI ainda está baixa, e de fato está em torno de 16%, 17%, não está muito alta. Só que se a gente for olhar Florianópolis especificamente, a taxa de ocupação de leitos públicos destinados à Covid-19 em Florianópolis já beira os 40%. Indicador aí que o jornal Folha da Cidade nos trouxe na última semana. Então, quer dizer, já é mais que o dobro da média estadual. Olhem como Florianópolis vai se colocando num cenário muito delicado. E como você sublinhou, o prefeito aqui não deu conta de expandir o serviço de saúde. Ao contrário, ele foi encolhendo cada vez mais. Foi brigando para pagar o mínimo possível. Só para fechar esse raciocínio aqui, Maurício, na vinculação entre as organizações sociais e a lei de responsabilidade fiscal, eu fui dizendo aqui que são criados um monte de subterfúgios para tentar inflar a conta de despesas com o pessoal de forma artificial. Uma delas, por exemplo, é considerar que os trabalhadores regimes temporários ou os terceirizados começam a fazer parte da conta de despesas com o pessoal de forma fixa e recorrente. Então, no limite, a lei de responsabilidade fiscal vai estar sempre próxima de atingir o seu teto, né? Então, quer dizer, diante desse cenário, estou puxando aqui, né? Você colocou o comentário do Rafael. O que o Rafael diz? Não existe responsabilidade fiscal em relação ao comprometimento do orçamento com a dívida. E esse aqui é o ponto. E eu faço muitos paralelos com a Constituição de 88 também pelo seguinte, tem gente que diz, né, a Constituição Cidadã é a melhor carta que a gente poderia ter e o que falta para ela é ser cumprida. Como se esse fosse o único detalhe e como se esse pequeno detalhe não significasse muita coisa. É exatamente tudo, né? Agora, está colocado lá na Constituição de 88, Maurício. De um lado, tem o artigo 26, que é o artigo do ato das disposições transitórias da Constituição. Lá se diz que o Brasil deveria fazer uma auditoria da sua dívida, que na época era dívida externa e que hoje foi transformada em dívida interna, que é um outro debate que a gente poderia fazer aqui. Mas aquela mesma dívida externa de antes foi convertida em dívida interna em grande medida. Portanto, aquela mesma auditoria de conta externa que valia lá em 88 vale para hoje, né? Se a gente for fazer um paralelo jurídico. Só que, de outro lado, ela diz o seguinte, vai fazer gasto social, todas aquelas garantias que a Constituição Cidadã dá, só podem ser feitos, esses gastos sociais, depois de cumprir o compromisso com a dívida. Claro. Ou seja, primeiro tem que pagar a dívida. Zerou lá, sobrou alguma coisa, bom, aí vê o que dá para fazer, não vou nem chamar de cobertor curto. Né? É uma fronha para lidar, para cobrir toda a população brasileira. Né? Aliás, você colocou, eu vou colocar aqui o comentário do Luciano. Luciano é um nosso camarada aqui, diretor do Sindipreves, né? Tanto dos sindicatos previdenciários, quanto da Federação Nacional dos Previdenciários. E o Luciano está colocando aqui uma coisa que é importante, que eu acho que você poderia comentar aqui, Daniel, que é essa ideia aí que ele coloca, ó, Luciano Veras. Bom lembrar que o governo já assinala, com muito bom mocismo, a renegociação da dívida dos estados como ajuda, que, entre aspas, aos mesmos em função do Covid-19. Vão extorquir ainda mais os tesouros e isso será repassado com mais austeridade para o povão. Enquanto isso, o BC e os rentistas vão muito bem, obrigado. Então, o Luciano está colocando uma coisa fundamental, de que tudo que for colocado agora como ajuda para estados e municípios vai ser cobrado, via de regra, e não vai ser cobrado, senão dentro da dinâmica já estabelecida. Ou quem vai pagar? Se a gente, obviamente, não se organizar e fazer a Revolução Brasileira e dizer aí sim mudar tudo que está aí, e não esse papo furado que o Bolsonaro fez e que agora vem e faz tudo igual, né? Faz tal como os outros, com pior ainda, porque é pior ainda do que já estava colocado, mas faz tudo, não veio mudar nada. E a gente tem que, para mudar tudo que está aí, o dado fundamental é isso, que a gente tem que romper com o sistema. Romper com o sistema da dívida, romper com o sistema capitalista, e, aliás, romper com o sistema da dívida só é possível numa ruptura com esse sistema tal como ele está colocado, esse sistema econômico tal como ele está colocado, esse sistema agroexportador,
onde o Brasil é cada vez mais agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? E os setores exportadores são aqueles que mais... E, aliás, por exemplo, em Florianópolis, o setor da construção civil, que é um setor que ainda cresce, porque é preciso construir, desenvolver infraestrutura, muito para exportação também. Qual que é a tônica? São setores que empregam a valores irrisórios. A média salarial aqui em Florianópolis é impressionante, Daniel, ela despencou nos últimos 10 anos. E óbvio, porque a dinâmica da produtiva se colocou de outra forma, cresceu 14% o número de pessoas ganhando entre 0 e 0,5 salários mínimos. Enquanto que as pessoas ganhando de 1 a 2 salários mínimos caíram 2,5. Então, achatou ainda mais o salário por conta dessa dinâmica. E o que o Luciano está colocando aqui, Daniel, eu queria que você comentasse também para a gente, é justamente isso, que a fatura vai ser paga com mais voracidade ainda para, obviamente, a classe trabalhadora, para os trabalhadores da saúde, para os trabalhadores da educação, agora com esses projetos de demitir os ACTs, os professores temporários, projetos, por exemplo, ao invés de... Olha que é o horror desse governo Bolsonaro aí, da forma como se enfrenta a crise. Ao invés de contratar trabalhadores da saúde que estão desempregados, porque tem uma massa de trabalhadores da saúde desempregados, eles adiantam a formatura de estudantes de medicina, de enfermagem, para trabalhar de graça no sistema de saúde, enquanto tem uma massa de desempregados. Então, é essa dinâmica, né, de liquidar as condições do serviço público, ampliar a exploração sobre os trabalhadores, entregar o que é o filé mignon da riqueza socialmente produzida na mão dos grandes bilionários, dos grandes capitalistas produtivos e financeiros, né, Daniel? Então, acho que o que o Daniel está colocando é muito importante, o que o Luciano está colocando é importante para você comentar quem vai pagar, como é que vai ser paga a fatura dessa ajuda. Claro, aqui, né, o ajuda dos estados aí, que é o chamado plano, né, ele é conhecido como Plano Mansueto. Tem uma série de outros dispositivos que a auditoria da dívida trabalha bastante, está acompanhando culpa, né, o tempo inteiro, de PEC, orçamento da PEC emergencial, a dominante para colocar esses nomes pomposos para justificar quando vai bater na classe trabalhadora, né? Tal como é uma lei de responsabilidade fiscal. Essa lei é com o povo, né? Dizer, por exemplo, creche saúde já, como era esse projeto aí 18 que você levantou do Jean Loureiro. Todos batismos, muitos, né? Mas que significam outra coisa, o povo concretamente. Esse chamado Mansueto, que socorreria os estados, ele está associado ao seguinte: Santa Catarina bate aqui em Florianópolis, no quadro geral. Primeiro tem que dar o quadro de quem é a vida do sujeito. Quem é Mansueto Almeida? Ô, Daniel, eu acho que tá dando uma travada aí na tua conexão. Ela tá bastante picotada. Aliás, tá travando bastante. Alô? Bom, acho que o Daniel deu uma travada aí na conexão. Mas acontece, vamos lá, gente, eu tenho um formulário aí, enquanto o Daniel se recupera aí, né, talvez botar na rede móvel, não sei como é que está a situação aí, mas ele deu uma travada bem grande, justamente na hora que ele ia falar do Plano Mansueto, que é justamente isso que o Luciano está perguntando, como vai ser o processo de repactuação das dívidas de estados e municípios, que é fundamental, como vai se reorganizar o sistema do Pacto Federativo Brasileiro, que vai ter uma saída só, que é implicar na destruição das condições de vida. Mas enquanto o Daniel está retornando aí, eu peço de novo que vocês entrem aí na página Maurício Molinari, no Facebook, né, no meu perfil pessoal, que está lá um link de um formulário Google, onde vocês podem se inscrever para receber conteúdo que a gente vai estar produzindo, né, daqui para frente. Semana que vem já vamos ter um novo bate-papo aí com os camaradas aqui do Sindicato dos Técnicos Administrativos da UFSC, que vão trazer para a gente, o Marcos, o Humberto e o Micael, vão trazer como é que está a situação dos hospitais universitários nacionais, que tem relação direta aí com isso que o Daniel estava colocando. E eu acho que o Daniel agora
tá reconectando aqui. Daqui a pouco ele retorna, né? Acho que o Daniel retornou agora, vamos ver. Retornou, Daniel? Tá... Voltei. Tá melhor então, agora? Agora tá ótimo. Pode retomar aí a discussão sobre o plano Mansueto, que você tinha desde o início, porque a gente começou essa maravilha. Você que é professor agora, você sabe o que é o teletrabalho, porque oferecer uma banda larga de qualidade as empresas não querem. A gente tem que pagar a banda larga, sofrer com a oscilação, com um apartamentozinho minúsculo, com o sertanejo universitário do vizinho, que eu não aguento mais. Eu vou fazer uma revolução aqui no meu condomínio, vai ter morte, obviamente. Né? Espero que a gente não seja preso nesse processo, que a gente consiga fazer outras coisas antes disso. Né? Mas é a vida moderna, né? Essa vida maravilhosa que venderam para a gente nos condomínios, que é uma delícia morar no teletrabalho no condomínio, é uma coisa, uma maravilha, mas continua aí a questão do plano. É isso, né, Maurício? Não, eu lembro, inclusive, de um texto que foi publicado por nós ali na Revolução Brasileira, na nossa página, fala que o tamanho médio da propriedade brasileira é de 35 metros quadrados. Exatamente. Então, né? É uma cela de prisão, praticamente, né? No espaço que tem que fazer o confinamento, né? O quanto é desagradável ficar em casa com essa sensação premida o tempo inteiro. E, bom, dentro do cenário das privatizações que a gente falava lá dos anos 90, tem aqui a internet, né? A banda larga e tal. Um alto custo para um serviço muito ruim, né? E o capital imobiliário das megas construtoras vendendo imóveis, apartamentos de 20 metros quadrados, botando o nome em inglês, né? Chamando de loft, e cobrando 400, 500, 600 mil reais, que é a dinâmica da precariedade completa, né? As pessoas ainda acreditam nesse troço. Mas, enfim, plano Mansueto, Daniel. Vamos lá. Pergunta do camarada Luciano aí. Que eu falava que tem que ter a ficha corrida do sujeito, né? Quem é Mansueto Almeida, afinal de contas? E aí, puxando a ficha dele, a gente observa o seguinte: Mansueto Almeida é um sujeito muito ligado ao PSDB, desde a sua origem. Poderíamos dizer um tucano da mais alta plumagem aqui, na sua origem. E um tucano que, no final das contas, ele participou do governo Temer como secretário do Tesouro e foi mantido com Bolsonaro agora como secretário do Tesouro. Então, esse cara que vem mudar tudo isso que está aí, não tocou numa pecinha-chave da política econômica, que é o secretário do Tesouro. O sujeito que tem a chave do cofre, Mansueto Almeida. Ele veio do Temer, permaneceu. Tal como Joaquim Levy, que era o ministro da Fazenda da Dilma, tinha virado presidente do BNDES com Bolsonaro, que também veio, depois saiu do governo e tudo mais, mas veio dessa mesma linhagem. O Henrique Meirelles tinha sido presidente do Banco Central do Lula, foi ministro da Fazenda do Temer. Então, se a gente fizer a teia aqui, todos eles tomam uísque juntos, Maurício. E todos eles tomam uísque com Bolsonaro junto, e com Paulo Guedes, e com essa catrefa toda. Isso que tem que ser posto abaixo, percebe? O Mansueto veio do governo Temer. Por isso que não vai mudar nada disso do que está aí. Só muda na fantasia, só muda na casca, só muda no jeito tosco dele dizer assim: morreram 500 pessoas, e daí? Quer que eu faça o quê? Isso que indigna do ponto de vista moral, e a gente tem que se indignar, porque é um descalabro. Um presidente, ele não é síndico de um condomínio, ele é presidente da República. Morreram 500 pessoas no país, ele diz: e daí? Né? Isso aí é um absurdo. Agora, do quadro do Mansueto, a linhagem, portanto, dele vem já do sistema petucano, né? Desse modelo do plano real que a gente costuma falar. E o plano ele vem no seguinte sentido: suspender o pagamento da dívida dos estados, tá? Por 12 meses. De 12 a 18, ainda estava, inclusive, em negociação, mas pelo menos 12 meses. Pelo menos um ano sem que os estados federados tenham que pagar a dívida que eles têm com a União, que é um outro tópico aqui que a gente pode discorrer numa outra hora também. Mas para Santa Catarina, especificamente, isso significa 50 milhões de reais a menos todos os meses que eram remetidos para a União e que ficam no estado. E os primeiros 6 meses significam acumular 300 milhões de reais nos cofres do estado. E o governo estadual, até agora, disse que
estava estimando gastar mais 200 milhões adicionais com a pandemia. Portanto, tem 100 aí de gordura que não está se dizendo exatamente para onde vai, no que vai ser feito, certo? Tem perda de arrecadação, tem reposição e tudo mais. Mas é um governo que já está dizendo que vai ter que parcelar salário, vai ter que pedir sacrifício do funcionalismo, está tudo desenhado. E a mesma coisa bate nos municípios. Por que o Plano Mansueto bate nos municípios? Porque ele tem as contrapartidas. E as contrapartidas desse alívio, entre aspas, dessa ajuda, como o Luciano colocou entre aspas muito bem aqui, ela é a seguinte, ela cumpre duas funções, Maurício, aqui. A primeira é centralizar ainda mais o controle da política econômica do país. Centralizar nas mãos de quem? Do Mansueto, desse secretário do Tesouro, do Paulo Guedes, dos bancos, 11 bancos que operam a dívida pública no país, né? Nacionais e estrangeiros. Então, centraliza a política. Como? Por exemplo, o pacote da Controladoria Geral o pacote do Plano Mansueto, que é um presente de grego aqui para a classe trabalhadora, ele está junto no pacotezinho de brinde, vem o seguinte, ó, a Controladoria Geral da União vai ter acesso direto agora às contas estaduais e municipais. Não é que eles vão pedir um relatório, vai ter que mandar... Não, eles vão ter a senha. Eles vão ter a senha para acessar as contas... E lembra qual era o discurso do Bolsonaro de campanha, né? Mais Brasil, menos Brasília. É totalmente o contrário. Ele vai centralizar ao máximo o orçamento para justamente poder não ter nenhuma contradição no processo. É baixar a linha de cima, de arrebentar com o serviço público, arrebentar com as condições dos trabalhadores, e os estados e municípios não ter nem aquela velha política de algum jogo de corpo, de fazer uma pressão aqui, outra colar. Vai ser de cima, não tem nada, é mais Brasília e menos Brasil, é basicamente isso. Quer dizer, não é mais Brasília e menos Brasil, porque Brasília tem uma cidade muito bacana, que eu gosto de visitar, é mais capital, é mais banqueiro, menos Brasil, menos Brasília, menos Floripa, menos qualquer cidade do Brasil, né? Exato, e olha como isso vai gerando, né, os seus desdobramentos, Maurício. De fato, né, quebra-se a tal promessa mais Brasil e menos Brasília, e a outra promessa, entre aspas, aqui que vai ser quebrada, é a seguinte, o Bolsonaro vai ficar numa troca de favores com os deputados federais, porque o recurso só vai chegar nos estados e municípios através do quê? Das emendas parlamentares. E a emenda é o quê? É negociação de cargo, é influência, é troca de favor. Percebe? É a nova política, né? Que nem ele falava, a nova política é o sistema político podre, tal como ele está, com mais dinheiro, com mais capacidade, com mais agressão contra os trabalhadores. Isso, é uma versão anabolizada do sistema petucano. Né? A gente poderia... Não tem cultura nenhuma, ele é a continuidade mais radical. Perfeito. E aí, como continua o mesmo processo, continua, sabe o quê? Também junto, Maurício? As privatizações. Aquelas que não conseguiram ser concluídas lá nos anos 90 e que não conseguiram ser disfarçadas nos anos 2000, vão vir com tudo agora. Porque o Plano Mansueto, esse que alivia a conta dos estados, tem uma contrapartida muito clara, que, por exemplo, é a do seguinte, tem que privatizar todos os sistemas de saneamento básico do Brasil. Você falava aí, por isso que as coisas estão articuladas, né? Você dizia, Jean Loureiro está fazendo asfalto por cima e tirando os investimentos em saneamento por baixo. Corte de 80% na gestão dele. O que ele está fazendo? Está sucateando o sistema de saneamento básico para justificar uma entrega desse patrimônio nas mãos do setor privado depois. E isso está articulado com o Plano Mansueto também, porque as privatizações estão tomando como um filão muito forte o setor de saneamento básico. Muito. Inclusive, se vocês acompanharem aí, o Paulo Guedes está falando disso o tempo todo, né? Temos que corrigir aqui algumas coisas. Ele disse, inclusive, que a economia brasileira vai ser recuperada agora a partir do investimento privado e da austeridade. Ou seja, a economia brasileira não vai se recuperar. Na prática, é isso que ele está falando. Se esses são os pilares da recuperação, não tem jogo feito. Agora, o que vai acontecer? Isso que você projetou aqui do Igor. Mais ajustes fiscais sobre estados e municípios. Mais perda de patrimônio. Mais lógica de austeridade. Mais serviços públicos depreciados. Com um sujeito que, vejam, Bolsonaro diz que vai acabar com a corrupção. Né? Balela total. Mas o que vai acontecer? Aquele sujeito que era um funcionário estatutário de carreira, que tinha entrado no serviço público mediante concurso,
ele está cada vez menos partícipe da prestação de serviço público. E está se forjando cada vez mais o quê? A contratação temporária. Esse sujeito que está contratado temporário, vocês acham que não vai ter que fazer campanha para o governador da ordem, para o prefeito da ordem, para não perder o seu emprego? Porque essa é a natureza da estabilidade do servidor público. Não é para ele ser um privilegiado conforme frente às camadas do serviço privado, né? Ele está com essa estabilidade exatamente para não ser coagido no exercício do seu trabalho pelas administrações públicas que incidem sobre ele. Agora, essa lógica vai ser subvertida aqui. Por isso que é fundamental aqui, Maurício, essa junção dos trabalhadores, essa articulação dos trabalhadores. O tema da Revolução Brasileira, vejam, a gente foi fazendo isso aqui ao longo da conversa, né? Ele vai do particular ao universal, sai do universal, volta para o particular, e tudo está conectado. Portanto, não tem como fazer remendo, não tem como fazer um ajustezinho. Exatamente. A ferida é profunda demais para tapar com band-aid ou com esparadrapo, né? Não tem como ficar tentando corrigir o que já está completamente esfacelado. Portanto, precisamos de um novo modelo, um novo sistema político. E aí, em cima disso, a organização dos trabalhadores é fundamental. E perceber a engrenagem do funcionamento desse sistema da dívida pública é um ponto fundamental, seja para discutir o cenário federal, os estados e, sobretudo, aqui essa relação com os municípios, né, Maurício? Sim. Bom, Daniel, acho que a gente já está chegando 1h20 aqui de conversa, daria para ficar horas conversando, mas a ideia nossa é justamente fazer esses debates sistematicamente a partir de agora. Toda semana, quinta-feira, 19 horas, selecionar um tema, trazer camaradas aqui que possam contribuir com a gente, pessoas que estão ou envolvidas diretamente no tema, ou estudando. O Daniel aqui, camarada da Auditoria da Dívida, que conhece muito, a gente deu para ver aí no nosso debate, né? E eu acho que o que o Daniel trouxe no final é o fundamental. O nosso trabalho é organizar os trabalhadores pela Revolução Brasileira, a ruptura com essa ordem. A eleição do Bolsonaro mostrou isso. Bolsonaro é um mentiroso, isso aí ninguém duvida, mais, a não ser os mais ferrenhos adoradores de totens, né, que precisam de um psicanalista, ou de algo mais severo, né, como um fuzilamento, algo do tipo, mas isso aí a gente não está recomendando nada nesse momento, né, mas o fundamental aqui é colocar exatamente isso, a organização dos trabalhadores, né, os banqueiros, o capital industrial, os grandes comerciantes. Você falou do Grupo Queires é comercial e industrial, né, é duplo e financeiro, então é um grupo só, tem 60% da sua receita nos títulos da dívida pública, Daniel. Então, olha o que é esses conglomerados, né? Então, esses conglomerados não têm interesse nenhum em mexer na dívida pública, em mexer no sistema da dívida, em mexer no sistema do capital. Então, a quem interessa mexer nisso? Aos trabalhadores. Não tem outro setor que interesse mexer nisso que não aos trabalhadores, aqueles que perdem com o sistema. Então, obviamente que a gente tem que o quê? Né, organizar os trabalhadores no sentido da ruptura. Então, agradeço aí o Daniel por ter aceitado para fazer essa conversa com a gente, acho que foi bastante rica mesmo, deu para tratar de muitos assuntos. Quero chamar o Daniel outras oportunidades para a gente conversar, né, que vai ser importante. E quero lembrar aqui de algumas coisas, antes de terminar esse bate-papo, primeiro, que a gente vai fazer toda quinta-feira, às 19 horas, um bate-papo ao vivo sobre algum tema que seja relevante. Sobre isso, né, Maurício, vale dizer que, excepcionalmente, hoje a gente está fazendo na quarta, por uma questão de agenda, né? Hoje é quarta-feira, e aí, excepcionalmente, hoje, eu tenho aulas todas as quintas, então não poderia fazer, mas regularmente vai ser nas quintas, né? Hoje a gente está fazendo na quarta. É isso, é porque esse negócio de isolamento social, eu nem sei mais que dia que é, né? Porque eu já pensei que era quinta-feira, mas hoje é quarta, a partir da semana que vem, todas as quintas, às 19 horas, vamos fazer esses bate-papos. Recomendo aqui para seguir as redes sociais, tanto do Daniel quanto minhas, que a gente está sempre publicando, escrevendo, as redes da Revolução Brasileira, o site da Revolução Brasileira, a página de Facebook da Revolução Brasileira, o YouTube da Revolução Brasileira, né, todos os canais que a gente está publicando aí, escrevendo, fazendo vídeo, intervenções, tentando dar uma referência crítica para a sociedade brasileira que está tão perdida hoje, os trabalhadores brasileiros, em
estão perdidos nesse momento. Então, e novamente aqui, aqueles que quiserem preencher o formulário para receber os nossos o material aí que for sendo produzido, acessem no meu perfil de Facebook, Maurício Molinari, que a gente vai estar disponibilizando por lista de transmissão, por WhatsApp, por demais redes, por e-mail, né, os conteúdos. Então, eu agradeço mais uma vez o Daniel, agradeço a todo mundo, peço desculpa que não deu para responder todas as perguntas. Eu vi que tinha vários camaradas aí, várias pessoas que eu não conheço, que também estão se apropriando desse debate, que se somaram aqui com a gente. Agradeço a todos, e se vocês participarem das próximas, a gente vai a cada vez mais responder as perguntas o máximo que a gente conseguir, e na medida do que a gente também tiver capacidade de responder. Então, boa noite aí a todos, e seguimos na construção da Revolução Brasileira. Um abraço, Daniel. Até mais. Um abraço a todos que assistiram.